Vamos aí esperar o pessoal entrar. Esperar uns minutinhos para a gente começar. Vamos falar hoje sobre integrais triplas, coordenadas cilíndricas. O conteúdo está no store anterior, tá? Lá. Essa lista é uma lista do pessoal do Mackenzie, tá? Mas serve aí de conteúdo para outras faculdades que estejam vendo esse assunto também, tá? O vídeo não ficará gravado depois que terminar, tá? Então, aproveitem aí para compartilhar com os amigos que estão precisando agora, tá? Que depois de encerrado, não vamos aí deixar gravado, tá? Bom, a câmera vai ficar aí deitada, tá? Então, não quiser assistir, vai ter que virar o celular, pra gente conseguir aí pegar maior espaço da lousa, tá bom? Bom, já entrou algumas pessoas, tá? Vamos começar aí, que são 3 exercícios que eu vou resolver para dar tempo aí exato de fazer todos dentro da live, que dura no máximo aí 1 hora. Já irei iniciar, tá? Vão aí avisando os amigos que já estamos começando, tá? Vamos lá, vamos para o exercício 1, pessoal. Isso aí. Perguntando se estão conseguindo ver, alguém pode me dar um feedback aí, se estão conseguindo ouvir, se estão conseguindo enxergar a lousa normalmente. Eu vou desativar os comentários para na hora que chegar aqui a resolução não atrapalhar a visualização de vocês, tá? Beleza, vou desativar agora os comentários, tá? Se tiverem alguma dúvida, mande nas perguntas, tá? Que aí quando eu encerrar o exercício, eu venho aqui e vejo quais são as dúvidas. Vamos tentar aí fazer todos condição. Bom, então eu vou ler o enunciado aqui e vou colocar as informações importantes na lousa, tá? Pra gente não perder tempo. O exercício é o seguinte. Diz assim, um sólido é delimitado pelas equações x² mais y², então a gente tem x² mais y² igual a 4, tá? Ele diz que é no interior dessa equação e z igual a 4 menos a raiz quadrada de x² mais y², também interior. Bom, continuando ele diz, e acima do plano xy, acima do plano xy. Aí a gente tem a densidade em relação a P, então a densidade que vai ser uma função de x, y e z. A densidade ele diz que é inversamente proporcional à distância do eixo z. Então, se é inversamente, primeiro, proporcional, a gente tem aí que é uma constante qualquer, uma constante k. Como ele diz que é inversamente proporcional, significa que é dividido pela distância, tá? Distância até o ponto z. Bom, então vamos aqui, ó, já para deixar pronto a equação da densidade, vamos falar sobre essa distância, antes de pensar lá em continuar com as condições do exercício. Bom, o que é a equação da distância primeiramente? A equação da distância entre dois pontos, vou colocar assim, ó, distância ao quadrado vai ser coordenada x menos a coordenada x do ponto ao quadrado, mais a coordenada y menos coordenada y do ponto ao quadrado, mais z menos z do ponto ao quadrado, tá? Ele quer a distância em relação ao eixo z. No eixo z, o ponto P é x, y e z, que seria aqui, ó, x, y e z. E no eixo z, vou colocar assim, ó, ponto em cima do eixo z, a coordenada x vale 0, a coordenada y vale 0 e a coordenada z vale z. Então, o que a gente tem? X aqui do ponto em z, do eixo z, é 0
esse termo é zero e esse termo é z. Z menos z, todo esse termo zero. Então a gente pode achar que a distância ao quadrado é x² mais y², tá? Ou, aí já deixando que a distância é a raiz quadrada de x² mais y², tá? Então aqui na equação da densidade, ó, a gente já sabe que é uma constante k dividido pelo termo da distância do ponto P qualquer até o eixo Z. Então, x² mais y². Bom, aí ele diz, calcule, o objetivo desse exercício é calcular a massa, tá? A massa formada pela limitação desse sólido e que possui essa densidade. Como que eu calculo massa? Massa é igual integral tripla numa região aí D da densidade, tá? Para usar a letra certa, de x, y e z vezes 1dv. Bom, então para calcular a massa, do que a gente precisa? A gente precisa da equação da densidade, já encontramos. E precisamos aqui da região D, dos limites. Onde está a região D? A região D é formada por essas limitações. Então agora a gente tem que fazer o esboço dessas condições. Então vamos lá fazer a representação. Então a gente tem aí o eixo Z, eixo X e eixo Y, tá? Bom, primeira coisa que a gente observa é que está acima do plano XY, tá? Ou seja, quando o Z é igual a zero. Então a gente não precisa desenhar a parte que está aí para baixo. Aí o que a gente vai ter? Agora tem que lembrar um pouquinho dos conceitos das quádricas, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? x² mais y² igual a 4. Se a gente fosse pensar no plano, isso daqui representa uma circunferência. Mas a gente está falando em 3 dimensões. Então isso daqui vai representar um cilindro, tá? Um cilindro circular. Então a gente vem aqui para desenhar ele, ó. É um cilindro de raio 2. Então a gente vem aqui e marca 2 para todos os lados. Aqui menos 2 e menos 2 em cima do plano XY. Com isso a gente vem aqui, traça aí a circunferência, tá? Só que isso se fosse no plano a circunferência. Como a gente está em 3 dimensões, a gente sobe constante em relação a Z, tá? Formando o cilindro. Em algum momento isso daí vai fechar. Bom, mas onde vai fechar? Não sei, a gente tem que ver as outras condições. Então a gente tem z igual a 4 menos a raiz quadrada de x², y². Bom, observando essa equação aqui, eu tenho que identificar que essa equação representa um cone, tá? E é um cone, como eu tenho essa constante 4 aqui, é um cone deslocado, tá? Em que eixo ele está deslocado? Ele está deslocado no eixo z, ó. Se eu jogar ele para lá, fica z menos 4, ou seja, qual valor que zeraria o z? Seria 4, ou se eu pensar 0x e o y, z dá 4. Então eu vou vir aqui, ó, e vou marcar 4. E como que seria esse cone? Aqui, como é x e y, uma unidade de 1 para 1, é um cone regular. Devido a esse sinal, a partir do 4, o valor só diminui, ou seja, é a parte de baixo do cone. Lembrando que um cone é representado uma parte para cima e uma parte para baixo. Esse ponto aqui da divisão é exatamente o ponto 4, que é onde ele está deslocado. Então, como que eu desenho o cone? São 4 retas. Então, a gente vem aqui, ó, desenha uma no plano XZ para cá e desenha outras duas no plano YZ. Então, a gente vem aqui e desenha essas outras para cá. Ou seja, aqui onde ele tocou, ó, a gente fecha. Por quê? Porque vai ser a intersecção. O cone continua para fora, mas a gente não nos interessa. Então, essa equação aqui é a equação do cone, tá? Ou seja, isso aqui representa z igual a 4 menos a raiz quadrada de x² mais y². Bom, então, nossa região D já está definida, ó. Ela fecha aqui, aí ela fecha com um cilindro lá embaixo, tá? Vai fechando
acima do plano XY. Tá? Bom, então agora que a gente tem aí o sólido que delimita onde está a massa, a gente tem que achar também, além dos limites em relação a z, né, que vai ser de 0 aqui onde é o plano xy, o plano, até z igual a 4 menos a raiz de x quadrado mais y quadrado, a gente precisa achar os limites de x e y. Então a gente desenha aqui a projeção no plano XY. No plano XY, o que a gente vai ver? Como aqui é o cone intersecta com o cilindro, a gente vai ver exatamente a circunferência do cilindro, ou seja, uma circunferência de raio 2. Então a gente vai ter aí 2, 2, menos 2 e menos 2. Bom, o que acontece? Aqui a gente tem uma circunferência. Se a gente fosse integrar em coordenadas cartesianas, essa integral ficaria muito difícil, porque aqui vai aparecer raiz quadrada e embaixo limite de raiz quadrada. Então a gente faz por coordenada polar, ou a região dupla. Em coordenadas, ou integral tripla, é chamada de coordenadas cilíndricas, por causa que tem a variável z também, tá? Então para achar os limites a gente vai fazer o limite do raio, o raio parte daqui, ó, do zero, e vai constante em todos os lados aí até 2. Então o limite do raio é de 0 a 2. Aí a gente precisa do limite de θ. O limite de θ começa aqui, ó, em 0, rotaciona toda a figura e para aqui, em 2π. Então vai de 0 a 2π. E o limite de z, tá? O z tem que ficar em função de r. Então o que a gente tem? Aqui é z igual a 0, tá? E aqui é z4 menos a raiz. A gente trocando em função de r, rθ fica 4 menos a raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado, r quadrado. Essa raiz corta com quadrado, a gente vai ter então que é z igual a 4 menos r. Então z vai de 4 a menos r, tá? Além de trocar aqui então para rθ, a gente também tem que lembrar de trocar a equação da densidade. A densidade vai ser quem? K sobre x quadrado mais y quadrado dentro da raiz, ou seja, K sobre r quadrado. Então, corta, vai ficar K sobre r. Então, tendo feito isso, agora a gente pode montar o cálculo da massa. Quem que vai ser a massa? Massa vai ser igual integral tripla da densidade, que é K sobre R, vezes o dV. Quem é o diferencial de volume para coordenadas cilíndricas? Ele é formado por R, dz, dr, dθ, tá? Esse R é o fator jacobiano da transformação do x e y para rθ. Então a gente vem aqui e coloca o R, o dz, o dr e o dθ. A ordem dos diferenciais é importante para colocar os limites. Então, primeiro, ó, z. O limite de z é de 0 a 4 menos r. De 0 a 4 menos r. Depois o dr. O limite de r é de 0 a 2. De 0 a 2. E por último, o limite de θ, que é de 0 a 2π. De 0 a 2π. Bom, agora está montada a integral. Agora a gente pode calcular. Então, o que a gente simplifica aqui? Ó? Esse r vai simplificar com esse E. Aí a gente tem aqui, esse θ não tem nada influenciando ele aqui e os limites dele são constantes. Então a gente pode reescrever a massa como sendo integral de 0 a 2π, utilizando a propriedade da integral. A gente vai pôr dθ aqui na frente, aí vai fazer integral de 0 a 2, tá? Esse k é constante, ele pode vir aqui, ó, fora de todas as integrais. Aí aqui continua a integral de 0 a 4 menos r. Aqui primeiro eu vou integrar em dz e depois em dr. Eu não posso tirar o dr por causa que aqui no limite de z existe r. Tá? Então a gente vai fazer essa integral aqui primeiro e depois integrar tudo em relação a r. Sendo que eu já posso integrar essa aqui que está multiplicando. Então fica massa igual a k, a integral de dθ é θ, que varia de 0 a 2π,
vezes a integral de 0 a 2 mantém. Realizando essa integral, a integral de dz vai dar z, que vai variar de 0 a 4 menos r. Tudo isso daí, integral de dr depois. Então a massa vai ficar igual a K. Aqui, substituindo os limites, fica 2π menos 0. Então, só 2π. Vezes a integral de 0 a 2. Aqui, substituindo os limites, vai ficar o superior menos o inferior. Então, vai ficar 4 menos r menos 0. Sobra 4 menos r. Tudo isso daí, dr. Então, a gente vai ter que massa é igual a 2π vezes a constante K. Aqui, a integral de 4 em relação a r, 4r. A integral de r em relação a dr, r² sobre 2. Tudo isso variando de 0 a 2. Substituindo aí, vamos ter 2πk vezes, onde era r, substitui por 2. Então, 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, calculando aí, vamos ter massa igual. Aqui um 2 pode simplificar com o quadrado. Aqui multiplica, dá 8, com menos 2, 6. Vezes 2, 12. 12πk unidade de massa. Esse é o valor da massa que está dentro desse sólido com essa densidade de massa. Bom, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida aí, agora é a hora de deixar nas perguntas que eu já respondo sobre esse exercício. Vamos lá. Bom, ninguém tem alguma dúvida? Todo mundo aí pegou? Quem copiou? Espero que tenha copiado. Quem não copiou, tira print agora da tela para salvar aí, que aí dá para compartilhando com os amigos. Bom, vamos aí então para o próximo exercício. Bom, no segundo exercício, ele diz assim: um sólido é delimitado pelas equações z igual x² mais y² no interior dela. Aí eu tenho z igual a 2, aí mais a raiz quadrada de 4 menos x² menos y², também no interior. Aí ele diz, a densidade em função de x, y e z é inversamente proporcional ao quadrado da distância do eixo z até o ponto P. Então é proporcional a uma constante k, inversamente a distância ao quadrado, então d ao quadrado, tá? Ou seja, é em relação ao eixo z novamente. Então vai ficar a mesma condição do que a gente viu no exercício anterior. Então já vou colocar aqui direto, ó, vai ficar k, que é a distância ao quadrado até o eixo z. Como a gente viu lá, é x² mais y², tá? Já tinha feito o desenvolvimento no outro exercício. Tem que prestar muita atenção com essa consideração da distância. Errou a densidade, provavelmente o exercício inteiro vai sair errado.
Aí ele diz, calcule o momento de inércia em relação ao eixo Z, tá? Então, ele quer calcular o momento de inércia I de Z. Como calcula o momento de inércia I de Z? A gente tem aí integral tripla numa região D. Como a gente quer calcular em relação ao eixo Z, aqui dentro a gente multiplica por x² mais y² vezes a densidade, que é x, densidade em função de x, y e z, tudo isso integral em dv. Bom, então para calcular o momento de inércia em relação ao eixo z, o que a gente precisa? Precisa da equação da densidade, já está dado aqui, que a gente já encontrou. E a gente precisa da região D, tá? Quem é a região D? É a região formada por essas equações. Então vamos representar aí o sólido formado por essas equações. Vamos desenhar aí, temos o eixo Z, aí eixo Y e eixo X. Bom, agora então a gente precisa analisar aí, lembrar um pouquinho de quádricas também, tá? Então aqui a gente tem z igual a x² mais y². Ou seja, se a gente tampar aqui, ó, z igual a x² forma uma parábola. Se a gente tampar o x, z igual a y² forma outra parábola. Ou seja, essa equação inteira é formada por um paraboloide, tá? Bom, como que eu represento o paraboloide? Se eu zerar o x e y, ele parte daqui. As duas parábolas são com cavidades para cima, tá? Então a gente vem aqui, ó, pega um distanciamento. A gente vai ter uma parábola formada aqui no plano XZ e outra parábola formada aí no plano YZ, tá? Isso é o paraboloide. E sobe para onde? Para o infinito. Então agora eu preciso achar o que vai gerar a intersecção com ele, ou seja, vai ser a equação de baixo. O que representa a equação de baixo? Se eu pegar essa constante aqui, ó, e jogar para o outro lado, primeiramente eu já vou ver que o z está aí deslocado, tá? E o que representa essa equação? Essa equação aqui, ó, como a gente tem só mais e tem uma raiz, uma constante menos as duas variáveis ao quadrado, ela forma meia circunferência. Meia circunferência de raio quanto? O raio é só tirar a raiz aqui dessa constante, ou seja, de raio 2, tá? Ah, e qual é o centro dela? O centro dela é exatamente em z igual a 2, ó, porque quando eu jogo z 2 para lá, fica z menos 2. Então eu venho aqui e vou dizer que ela está deslocada, tá? Aqui no ponto 2 e tem raio igual a 2. Então eu coloco 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo chegando a 0. A parte aqui de baixo seria, se tivesse o sinal de menos, ó, só tem o sinal de mais. Então eu vou vir aqui, ó, e vou representar a minha circunferência. Tá? Só que aí tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque vão falar, o paraboloide fecha exatamente em cima daqui do z igual a 2. Não, não fecha, tá? Ele vai fechar em algum ponto um pouquinho para cima. Ah, mas como que eu sei isso? A gente já vai ver, ó. Vai ficar um desenho exatamente assim, ó, um paraboloide embaixo, tá? E em cima um pedaço da esfera, tá? Falei circunferência, mas é esfera. Corrigindo. Aqui é z igual a 2 mais a raiz de 4 menos x² menos y². E aqui embaixo é z igual a x² mais y². Bom, para achar então agora a projeção no plano xy, tá? No plano xy vai gerar o quê? Vai gerar essa intersecção que vai gerar aqui uma circunferência. E a gente precisa achar qual é o raio dessa circunferência.
Então a gente tem aí, ó, qual é o raio dessa circunferência. O raio vai ser dado exatamente pela intersecção dessas duas curvas. Então o que a gente pega e faz? A gente pega lá e faz o 2 mais, aí, colocar aqui, ó, que é mais fácil isolar para não ficar tão difícil. Ó. Mantém o z, 2 mais a raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado, tá? De vez igualar, é mais fácil substituir lá dentro, ó. Fica a raiz quadrada de 4 menos. Põe o sinal de menos em evidência. O que é x quadrado mais y quadrado? É exatamente z. Então fica 4 menos z, tá? E aí fica um pouco mais simples de arrumar. Então como que vai ficar aqui? Ó? Passa o z, o 2 para o outro lado, z menos 2. Do outro lado fica 4 menos z. Aí aqui, para tirar a raiz, eleva ao quadrado dos dois lados, corta, corta. Aqui vai ficar o quadrado primeiro, z quadrado. Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4z, mais o segundo ao quadrado, 4. Do outro lado cortou, sobrou 4, menos z. Aí então a gente tem aqui 4, simplifica com 4. Jogou o z para cá, vai ficar z quadrado, vai ficar menos 4 mais z, então menos 3z. Isso igual a zero. Põe o z em evidência, vamos ter aí que z menos 3 igual a zero. Ou seja, onde as curvas se interceptam em z igual a zero, ou isso aqui tem que zerar, ou seja, z igual a 3. Então a intersecção delas, ó, z igual a zero, que seria aí a parte inferior, tá, da esfera, e z igual a 3, que é nesse ponto aqui, ó, tá? Então, como a gente tem aí a condição de z igual a 3, não vai ser 3 o raio, tá? É z igual a 3. Então, quando eu substituir aqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 3. Então, o valor do raio é a raiz daquela constante, é a raiz de 3, tá? Então, esse é o valor do raio. Então, agora a gente pode colocar quem vai ser os nossos limites, tá? Como aqui é circular também, tá? Para facilitar, a gente vai fazer por coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai achar o limite de z, tá? Lembrando que z tem que estar em função do quê? Do raio e de θ. Então, aqui fica z igual a 2 mais a raiz quadrada de 4 menos x quadrado mais y quadrado, vale r quadrado. E aqui fica z igual a x quadrado mais y quadrado, vale o r ao quadrado. Então, a gente vai ter que vai ser de 2, vai ser de 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado até r quadrado. O limite de r vai ir de 0 a raiz de 3, ou seja, para todo lado bate aí na raiz de 3. De 0 a raiz de 3. E o θ, o limite vai ser de 0, dá a volta aí, a 2π. De 0 a 2π. Bom, trocamos aí para coordenadas polares no plano, tá? E mantemos o z, trocamos. Aí aqui dentro a gente precisa mudar também, né? Ó, x quadrado mais y quadrado, que faz parte da equação do momento, isso aqui vai ser um r quadrado. E quem vai ser o dv? Em coordenadas cilíndricas é r, dz, dr, dθ. Então, montando aí a equação para o momento, vai ficar momento i de z igual integral tripla. Aí a gente tem lá um r quadrado vezes. Aí a gente tem aqui a equação da densidade também tem que mudar, né? A equação da densidade fica k sobre x quadrado mais y quadrado, r quadrado. Então fica k sobre r quadrado. Aí vezes o diferencial, que é r dz, dr, dθ. Colocando agora os limites de integração. Primeiro de z, o z vai de 2 mais a raiz quadrada de 4 menos r quadrado até r quadrado. Aí aqui o limite de r vai de 0 a raiz de 3 e o limite de θ vai de 0 a
a 2π. Simplificando aí, aqui o quadrado pode simplificar com o quadrado. Reescrevendo, esse dθ pode sair das integrais, porque nada depende de θ. A gente pode escrever que o momento em relação a z vai ser integral de 0 a 2π dθ vezes integral de 0 a raiz de 3. Aqui, a constante k pode sair de todas as integrais. Ali dentro, o r pode sair para fora. Primeiramente, vai ficar a integral de 2 a mais a raiz de 4 menos r quadrado a r quadrado de dz e depois integral em dr. Então, calculando a integral aí que a gente pode fazer essa integral em relação a θ já, que vai dar k, a integral é θ de 0 a 2π, vezes, aqui copia a integral de 0 a raiz de 3, o r mantém. Aí a gente vai realizar essa integral. A integral em relação a dz vai dar z. Z variando aí de 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado até r quadrado. Tudo isso depois integral em dr. Então vamos ter i de z igual. Aqui vai substituir limite superior menos inferior. 2π menos 0 fica apenas 2π. Vezes a integral de 0 a raiz de 3. Aqui mantém o r. Substitui os limites no z. Vai ficar o superior, que é r quadrado, menos o inferior, que é 2 mais a raiz 4 menos... Opa, aqui inverti, pessoal. Volta. Aqui dá o contrário, né? Senão vai sair tudo errado. Aqui é r quadrado, que está embaixo. E aqui é 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado. Vamos arrumar aqui, né? Volta. R ao quadrado, 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado. Arruma aqui. Aqui, 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado. Aqui, troca. R quadrado. 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado. Tá? Vamos aí fazer... Correto. Limite superior, 2 mais a raiz de 4 menos r quadrado. E aí, menos o inferior, que é menos r quadrado. Tudo isso dr. Tá? Ou seja, sobrou só essa integral para a gente fazer. O que a gente vai fazer? Distribui o r aí, tá? Para todos os termos. E vamos separar em 3 integrais, tá? Ou melhor, 2 integrais para facilitar a visualização. Fica k, 2π, abre um colchetes. Eu vou deixar uma integral de 0 a raiz de 3. Para esse termo aqui, ó, 2r, e o último termo, menos r quadrado, vezes r, que vai dar menos r ao cubo, isso dr. Por quê? Essa integral dá para fazer de forma direta. Aí eu vou colocar mais a integral de 0 a raiz de 3 desse termo aqui, que é o r vezes a raiz, tá? Porque eu vou ter que fazer de forma de substituição, ó, 4 menos r quadrado vezes r dr, tá? Então, utilizei a propriedade da integral, que é a integral da soma, é a soma das integrais, tá? Nessa aqui a gente faz a integral direta, nessa tem que fazer uma substituição, ó. Então, eu vou chamar o que está dentro da raiz de u, a gente vai ter que u é igual a 4 menos r quadrado. Então, vamos ter aí que du é igual a menos 2r dr. O r e o dr a gente já tem aqui. Então, a gente joga o menos e o 2 para o lado do du. Então, fica r dr. Tá? Então, isso aqui vale menos du sobre 2. Para facilitar, a gente já pode trocar os limites de integração. Aí a gente não precisa voltar aí na variável r. Como que eu faço isso? Eu tinha um limite que era de r, ó. R era igual a 0. Agora, substituindo aqui, vai ficar u igual a 4 menos 0 ao quadrado, ou seja, u igual a 4. E r igual a raiz de 3. Então, eu vou ter u igual
A 4 menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. 4 menos 3, u igual a 1. Então, a nossa integral vai ficar I de z igual K 2π, aqui abre o conchetes, esse termo eu já posso integrar, vai ficar o quê? Integral de 2r da r quadrado. A integral de menos r ao cubo, menos r à quarta, sobre 4. Isso variando de 0 a raiz de 3. Aqui é onde eu vou aplicar a substituição, então fica mais a integral. Onde era o 0, eu vou trocar por 4. Onde era a raiz de 3, eu vou trocar por 1. Aí aqui era a raiz quadrada de u. A raiz quadrada eu vou escrever como elevado a meio. Dentro da raiz ficou u. E onde era r dr, vai ficar menos du sobre 2. Ou seja, trocando as variáveis, agora eu não preciso mais voltar aí na integral em função de r. Posso resolver do jeito que está aí. Então a gente vai ter que I de z vai ser igual a K 2π. Aí aqui, substituindo o limite de integração. Se substituir o inferior, vai zerar os dois termos aqui. Então a gente só precisa substituir o superior, que é a raiz de 3. Então fica raiz de 3 ao quadrado menos aqui a raiz de 3 à quarta sobre 4. Aí a gente vai ter mais. Agora aqui a gente pode realizar a integral. Esse menos meio pode vir para frente. Então fica menos meio. A integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Sendo que isso vai variar de 4 até 1. Tá? Isso daí fecha o nosso conceito. Simplificando aqui, esse 2 corta com esse 2. Tá? Esse termo aqui, u elevado a 3 meios, vou fazer aqui de forma separada para a gente economizar. U elevado a 3 meios é igual ao quê? A raiz quadrada de u elevado ao cubo, que é igual a raiz quadrada de u quadrado vezes u. Quadrado corta com a raiz, eu vou escrever como u raiz de u, que aí já sai de forma simplificada. Então a gente tem I de z igual a K vezes 2π. Lá dentro do conchetes vai ficar raiz de 3 ao quadrado dá 3. Raiz de 3 à quarta dá 9. Menos 9 sobre 4. Aí aqui vai ficar menos, abre um parênteses, né? Isso daqui, u elevado a 3 meio, é u raiz de u. Então, substitui o limite superior, vai ficar 1 vezes a raiz de 1 menos o limite inferior. Tudo aqui dividido por 3. O limite inferior, que é 4. Então, substituindo aqui, vai ficar 4 raiz de 4. Tudo isso fecha. Então, agora a gente só precisa calcular. Então, vamos ter I de z igual a K 2π. Aí, aqui a gente vai ter, mantenho 3, 9 quartos. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4 vezes 2, 8 menos 8. 1 menos 8 menos 7. Menos 7, aí, terços, tá? Então, a gente aí faz a continha e de z vai ficar K 2π, tira o MMC aí, entre os termos, aqui dentro, que vai dar 12, aí divide por 1, vezes o 3 aqui, vai ficar 36, divide aqui por 4, vai dar 3, menos 27, divide aqui por 3, vai dar 4. Opa, fiz alguma conta errada. Menos 20. Ah, aqui esqueci do sinal de menos. Desculpem, aqui vai ficar mais, né? Mais 7. Mais 28, tá? Senão vai dar tudo errado aí mesmo. Aí que menos 27 mais 28... vai ficar mais 1, vai dar 37. Esse 12 simplifica com 2. Embaixo fica 6. Então, I de z vai ficar aí 37 πk sobre 6. Unidade de momento de inércia.
Bom, esse é o resultado aí que a gente tem para o momento de inércia desse sólido. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Quem gostou aí, tá precisando, tira o print agora aí da lousa, quem não copiou, para poder copiar depois. Alguma pergunta? Estão perguntando aqui, pode explicar a distância, tá? Já apago ali, já faço. Alguém, depois eu vejo, pera aí. Cortou, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Estão vendo agora? Deixa eu ativar aqui. Acredito que agora estejam vendo. Quem quiser tirar aí um print, tá? Da tela. Acho que cortou um pouquinho ali. Foi bem no limite. Tá? Aproveitem aí, tirar. Perguntaram aqui, ó, sobre a distância. Deixa eu explicar de novo da distância, que eu expliquei no exercício 1, tá? Que não sei se já tinha entrado. A distância aqui, ó. Deixa eu apagar. O que a gente tem? A distância entre dois pontos, distância ao quadrado é dado por x menos x do ponto ao quadrado mais y menos, vou colocar y0. Vou colocar assim, ó, x de z, aí y de z ao quadrado mais z menos z de z, tá? Ao quadrado. Ele quer a distância em relação de um ponto P qualquer é um x, y e z. Ou seja, seria aqui o x, o y e o z. Esse é o ponto P. E aí ele quer até um ponto P no eixo Z. No eixo Z, a coordenada aqui, ó, no eixo Z, o x vale 0, o y vale 0 e o z, aqui em um ponto qualquer, vale z. Então o que a gente vai ter? Aqui esse termo é 0, esse termo é 0, esse termo é z. Então z menos z aqui dá 0. Então esse termo todo vai zerar. Vai sobrar o que para a distância ao quadrado? A distância ao quadrado vai sobrar x ao quadrado e aqui mais y ao quadrado, tá? Como ele diz que é inversamente proporcional à distância, aí já fica direto o d quadrado aqui, que é apenas x quadrado mais y quadrado, tá? Bom, espero ter solucionado essa aí. Bom, agora vamos aí para a última, para dar tempo antes da live se encerrar. Bom, ó, dizendo que no último exercício eu tive que fazer alteração, tá? Porque tava com incoerência o exercício. Vou explicar para vocês onde que aconteceu aí. Ele diz assim, ó, um sólido é delimitado pelas equações x² mais y² igual a 4. Isso no interior. Tá? E ele diz que por z igual a raiz quadrada de x² mais y². Isso aí, ele estava lá no exercício, está dizendo no interior também, tá? E aí eu mudei aqui para exterior, para conseguir resolver o exercício, tá? Senão não dava para resolver e nem chegava na resposta lá que estava explicitado para o professor. Mas vou explicar como que resolve. E acima do plano XY, acima do plano XY, tá? Calcule o seu volume e o seu centroide. Bom, então, vamos ver aqui, eu acho que vai dar tempo de calcular o volume, não sei se vai dar tempo de fazer o centroide, mas vamos lá. Primeiro vou mostrar aí o que está acontecendo, ó. A gente tem Z, tem aí
o y e o x. Então ele diz o quê? Para calcular volume, vou colocar aqui, ó, volume, a gente tem que a integral tripla, tá? Numa região de dv, ou seja, só precisa dos limites de integração de onde está o sólido. Aí então a gente tem x² mais y² igual a 4. Isso aqui é um cilindro. Então a gente vem aqui, ó, e marca 2, menos 2, 2, menos 2. Tá? Esse é o cilindro. Como ele diz acima do plano XY, vou subir constante só para o lado de cima. Tá? Então aí está o cilindro. Depois, a outra condição é z igual a raiz de x² mais y², positivo, ou seja, isso forma um cone regular. Parte aqui do zero, não está deslocado. Aí a gente vai ter uma reta aqui, ó, no plano XZ, outra reta para cá, aí uma reta no plano YZ, outra reta no plano YZ. Com esses pontos aqui, ó, continua, mas aqui gera a intersecção, fechando aí o cone, ó, tá? Então fica assim. Aí agora analisando o que ele está dizendo lá, ó. Ele está dizendo aí, no interior do cilindro, então tudo que está dentro, e no interior do cone. Mas para estar dentro do cone, teria que ficar essa parte aqui, ó. Daqui de baixo para cima, eu teria que ter uma limitação em cima, não tenho, fica aberto. Então isso aqui vai para o infinito, não dá para ficar isso. Então como a gente tem acima do plano XY, eu mudei aqui para exterior. Porque aí a gente fecha aqui, ó, e fica com esse sólido fechado, tá? Eu não sei qual era o erro, qual a incoerência, se teria um plano em cima ou não, mas modificando o exercício só para poder explicar aí a matéria, tá? A gente fecha aqui mudando essa palavrinha de interior para exterior do cone. Bom, tendo isso daqui, tá? A gente consegue calcular o volume. Como? A gente tem lá, ó, achando os limites. Aqui do cone a gente sabe que é z igual a x² mais y², tá? Aqui, se a gente projetar no plano xy, opa, se a gente projetar no plano xy, a gente vai achar uma circunferência exatamente do tamanho do cilindro, que é uma circunferência de raio 2, tá? Então, quando a gente tem a circunferência aí e nos limites aqui também aparecem as relações, a gente faz em coordenadas cilíndricas. Então aqui o raio vai de 0 a 2, o θ vai de 0 a 2π, e o z a gente tem aqui que vai de 0, que é em cima do plano xy, até esse z, que a gente pode dizer que é raiz quadrada de r², ou seja, r, de 0 a r, tá? Então com isso a gente consegue calcular aí o volume, ó. O volume fica o quê? Integral tripla. Aí, aqui dentro, o dv, como a gente está falando de coordenada cilíndrica, ele vai ser r dz dr dθ. Então aqui vai ser r dz dr dθ. Então a gente tem aí o limite de z varia de 0 a r, o limite de r varia de 0 a 2, o limite de θ que varia de 0 a 2π, tá? Então a gente vai ter aí volume igual. Aqui o θ pode sair, a gente pode escrever de 0 a integral de 2π dθ, fazer integral de 0 a 2, aí r, integral de 0 a r dz e depois dr. Tem que fazer primeiro em z, porque o limite de z depende de r. Então vamos fazer simultaneamente essa integral e essa integral. Então a gente pode escrever volume igual integral aí de dθ da θ, de 0 a 2π, aí copia aqui integral de 0 a 2, r, a integral aqui do dz, da z de 0
a R. E tudo depois integral em dr. Então vamos ter volume igual aqui 2π menos 0 dá 2π. Aqui sobra integral de 0 a 2 de R. Substituir ali, fica limite superior menos inferior, R apenas. Tudo isso dr. Então vamos ter volume igual a 2π integral de 0 a 2 de R quadrado dr. Então volume vai ficar igual 2π, a integral de R quadrado, R ao cubo, sobre 3, variando de 0 a 2. Então vai ficar 2π sobre 3. Aqui só substitui o limite superior, porque se substituir inferior 0, fica 2 ao cubo. Ou seja, temos aí 8 vezes 2, 16π sobre 3, unidade de volume. Tá? Esse é o volume calculado aí. Depois ele pede para achar o centroide. Deixa eu ver se a gente vai ter tempo de fazer. Acredito que vamos conseguir. Agora, para calcular o centroide, a gente tem lá ó, o centroide que é dado por x, y barra, z barra, é aí o que? A gente pode dizer que é o momento em relação ao plano YZ dividido pelo volume, o momento em relação aí a XZ dividido pelo volume e o momento aí em relação a XY dividido pelo volume, tá? Bom, mas quem que são esses momentos aí? Como que eu calculo? O momento em relação a YZ é a integral tripla, tá? Do mesmo sólido na região D lá. E aqui, como é em relação a YZ, é um x vezes dv, tá? Bom, então o que a gente vai ter? Vamos escrever aí, ó. Momento de YZ é igual integral. Os limites, copia daqui, ó, são os mesmos, de 0 a 2π, integral de 0 a 2 e integral de 0 a r. O que mudou dessa integral para aquela? Mudou só o x aqui de dentro. Quem que é o x em coordenada polar? Ele é r cosseno θ. dv, quem é o dv? A mesma coisa, r dz dr dθ, tá? Bom, e agora vem aqui ó, uma sacada de exercício para a gente não precisar fazer essa integral inteira. Ó. A gente pode utilizar a propriedade, esse cosseno θ e esse dθ podem sair, porque nada aqui nos limites depende de θ. Então fica integral de 0 a 2π, aí aqui fica o cosseno θ dθ, tá? Vezes a integral de 0 a 2, integral de 0 a r, aqui vai ficar r quadrado, dz e depois dr. Tá? O resultado dessa integral aqui, ó, cosseno θ, a integral do cosseno θ é seno θ. O seno de 2π é 0 e o seno de 0 é 0. Então todo esse termo aqui vai dar 0. Então 0 que multiplica qualquer coisa é 0. Então o momento em relação a YZ também, aí a gente já sabe que dá 0. Aí a gente vai calcular o outro momento, o momento em relação a XZ. Em relação a XZ fica a mesma relação, só que de vez de ser X aqui, a gente coloca o eixo Y, tá? Que seria o momento em relação a ele. Então fica integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, integral de 0 a r. Aqui de vez de ser, então eu vou colocar aqui, ó, momento de XZ é igual a integral tripla na região D de y dv, tá? Então quem que é o y? O y é r seno θ, aí vem r dz, dr e dθ. Aqui a gente pode fazer a mesma condição que fez em cima, ó. O momento de xz é igual a integral de 0 a 2π, aqui o seno de θ pode sair, seno de θ, dθ, vezes a integral de 0 a 2, integral de 0 a r, aí aqui a gente vai ter r quadrado dz dr. Aqui acontece a mesma coisa de cima, ó. A integral do seno de θ, ela é menos o cosseno de θ. Aí vamos ter menos o cosseno de 2π,
é 1, fica menos 1. Menos o cosseno inferior, que dá 1 também, então vai ficar menos 1 mais 1. Esse termo todo vai dar 0. E o momento em relação a XZ dá 0, tá? E, por último, falta o momento de XY. O momento de XY, aí é integral tripla, só que aqui dentro vem a variável Z, de 0 a R, de 0 a 2, de 0 a 2π. Aí aqui vem o R, o dz, o dr e o dθ. Então a gente pode calcular aí momento de xy igual integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 2, aí de R fica aqui fora, aqui integral de 0 a R, de Z, dz e depois dr. Então, m de xy é igual a θ de 0 a 2π, vezes, aqui copia integral de 0 a 2 de R, integral de Z dz é Z quadrado sobre 2, que varia de 0 a R, isso daí dr. Então temos momento de xy igual, que vai dar 2π menos 0, 2π, aí aqui sobra integral de 0 a 2, R mantém, substitui só o limite superior, então fica R quadrado sobre 2 dr. Então temos momento de xy igual a 2π, aqui vai ficar a integral de R ao cubo, que vai dar R à quarta, aí sobre 4, tem o 2 aqui, fica sobre 8, de 0 a 2. Tá? Simplifica esse 2 com esse 8 aqui, fica 4. O momento de xy é igual a π, substitui só o limite superior, fica 2 aí elevado à quarta, dividido por 4. 2 à quarta é 16, dividido por 4, temos aí que o momento é 4π. Então, quem que vai ser o termo do centroide? Aqui deu 0, então vai ser 0. Isso aqui deu 0, isso aqui deu 0. 0. Aqui o momento deu o quê? Deu 4π. 4π dividido pelo volume, que a gente encontrou de 16π sobre 3. Aí π corta com π. Aí o 4 simplifica com 16, fica 4, esse 3 sobe, então fica 3 quartos. Então a gente pode dizer que o centroide é dado pela coordenada 0, 0 e 3 quartos. Tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução, espero que não tenha acabado aí e cortado. Tá? Vai faltar uns minutinhos, o Instagram vai me derrubar. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá, 1 minuto e 58 para acabar. Tá? Então, quem acompanhou estava precisando tirar print. Espero que tenham gostado. Agora, para ficar melhor, vou fazer o quê? Vou postar, tá, o vídeo lá no canal do Telegram que eu tenho. Vou deixar o link aí na bio. Quem quiser entrar agora lá e tirar as dúvidas, eu vou deixar lá para tirar as dúvidas. E vou deixar disponível o vídeo lá para quem quiser ver, só no canal do Telegram, tá? Então quem não tem aplicativo do Telegram ainda e estiver interessado, entra lá e baixa agora, tá? Ou quiser compartilhar aí com os amigos que estão precisando. Bom, é isso daí, pessoal. Até a próxima.